Fala, Luiz Roberto, Opa! Fala, beleza? Cadu, tudo bom? Deixa eu limpar aqui a minha lente, que eu acho que a câmera tá um pouquinho embaçada. Pera aí. Vou limpar aqui, que legal. Tava ouvindo o seu Tudo papo beleza? aqui. Tudo beleza, tudo show de bola. Pera aí, deixa eu limpar aqui com álcool em gel a câmera aqui do Álcool em telefone. gel. É álcool em gel, para melhorar um pouco aqui a parada. Aê, garoto, melhorou. Aê. Então, Show, tudo bom, Cadu? tudo. Agora é melhor ainda. Como é que tá a quarentena aí, Luiz? Sem futebol? Pois é, então, eu estou aqui bem firme na quarentena, não tenho saído de casa para nada, só aos domingos para trabalhar, que eu vou lá para o Jardim Botânico, né? E o Ah, redação no Sport TV eu tenho feito de home office aqui, pelo computador, tem um programa lá legal que tem um nível de hum, segurança bom, né? Então a gente entra pelo computador e, puxa, que legal o seu convite. Pequeno Atleta é um projeto super bonito, vocês estão de oi. parabéns. O canal do YouTube é um grande barato, eu sou um grande incentivador. Eu não sei se está travando, deixa eu ver se eu envio Travou um pouco. esse, ver se melhora um pouco aqui. Trava um pouquinho. Voltou agora. Vai, Eu, voltou. Opa, tá melhor, acho que agora tá melhor. Eu ó, troquei de rede. Porque tem, às vezes, essa hora tem muita gente usando a internet, né? E mesmo é, que você esteja no Wi-Fi. Então, que legal, cara. Eu sou muito fã de vocês aí. Cadu, bom, minha irmã é casada com o João Dornelas, teu xará de sobrenome, então minha ó, irmã também é Dornelas. é Que bacana. legal. Mas eu gostaria primeiramente de agradecer a sua participação aqui no Pequeno Atleta, porque eu sou muito seu fã. Você é um fenômeno da narração esportiva, você é um gênio para transmitir emoção para todos os telespectadores. A maneira que você transmite emoção é incrível e eu que quero seguir nessa profissão, tenho certeza que muitos se inspiram muito em você. Você é uma das maiores inspirações. Então, muito obrigado por participar aqui do Pequeno Atleta. Eu que agradeço, Cadu, que eu que fiquei encantado com o projeto desde o começo, da minha ex-companheira de trabalho e amiga Rosana Araújo, que é muito querida, e vocês têm feito algo muito legal, enfim, e eu acho que uma forma de incentivar, né? Depois que a gente fica mais experiente, para não dizer mais velho, eu acho que um dos papéis da gente é incentivar aqueles que têm vocação para buscar o sonho do jornalismo, o jornalismo esportivo, né? Então é muito legal, é um prazer estar aqui com você, estou à tua disposição para a gente falar um pouco do que você quiser, enfim, do que você achar legal, que vai contribuir aí para você e para aqueles que estão acompanhando a gente aqui. E vamos falar do que você quiser. Eu sei que você quer ser narrador, eu torço muito. Que se não for narrador, que seja um brilhante repórter, enfim, porque você sabe que vocação é um negócio que a gente vai redescobrindo, né? Depois que a gente percebe que tem vontade de seguir uma profissão, aí você percebe que, mas talvez fosse mais legal fazer isso, fosse apresentar, fosse ser repórter ou narrar, né? Seria muito legal que você fosse narrador. Fala, garoto. E nessa quarentena também, que não é muito legal, né? Em tempos de coronavírus, ficar mais em casa, tentando manter uma rotina escolar, ler um livro, jogando a bolinha, quebrando uns pratos, uns copos, assim. E o, e o futebol acaba a gente sentindo falta. Vai ligar a TV, tá passando as reprises, né? Que é legal. Eu assisti recentemente a Copa de 70, que eu nunca tinha visto, as Você nunca reprises, tinha visto? e é sensacional. Achei muito legal os ídolos eternos ali jogando, né? Você acha mesmo que a seleção de 70 é a maior da história, a melhor? Então, sabe por quê? Você viu o jogo lá, viu os jogos, né? E vou dar minha opinião aqui. Por que que eu acho? Quero, gente, agradecer a todos vocês que estão Isso. aqui participando, né? Pô, é difícil mandar abraço para todo mundo e ao mesmo É, tempo responder e se concentrar. Você presta atenção e daqui a pouco você manda uns abraços para gente. Deixa eu falar isso. sobre 70. É, por que que a seleção de 70 ela é tão encantadora e tão importante na história do futebol? O Pelé e o Garrincha, que são dois ícones da história do futebol brasileiro, inclusive o Globoesporte.com escolheu por enquete esses dias a maior atuação individual em uma Copa do Garrincha em 62, com o que eu concordo, embora o Pelé tenha jogado demais em 58, a partir do terceiro jogo, né? Porque no primeiro e no segundo eles não eram titulares, o Pelé e o Garrincha. E em 70 o Pelé foi absurdo o que ele fez, uma atuação de gala do Pelé, e o Maradona em 86 também tem uma atuação bem de alto nível, né? Mas 70 é muito especial. Então, o futebol
naquela década, ele foi meio que reinventado, Cadu. Porque a gente vinha num jeito de jogar, e aí, quando apareceram Pelé e Garrincha, o mundo percebeu o seguinte: nossa, tem uma coisa aqui do improviso, do drible, e o Pelé, mais até do que. Mais não, diferentemente do Garrincha, o Pelé conseguiu unir o talento daquela época, né, o improviso, o jeito brasileiro de jogar, com mais recursos até do que o Garrincha, porque o Pelé ele cabeceava muito bem, ele chutava com os dois pés muito bem. O Pelé foi um grande atleta. Então ficou muito claro que o futebol estava sendo reinventado naquela altura. Uhum. Então, do ponto de vista histórico, o time de 70 além de ter sido espetacular de ver jogar, porque era um time que tinha, especialmente do meio de campo para frente, só jogadores geniais, né? Só craques. Se você pegar o time, o Clodoaldo, o Gerson, o Jair, o Pelé, o Tostão, o Rivelino, são craques. A maioria deles, inclusive, jogava com a camisa 10 nos seus times. Né? Então, o time de 70 é absurdamente importante na história do futebol, porque ele mudou o jeito de se enxergar o futebol, tanto do ponto de vista do improviso, como também do ponto de vista tático. Era um time que jogava com a bola. O time de 70, o Pelé, para você ter uma ideia, é o falso 9 do time de 70, porque o meia é o Tostão, que jogava com a camisa 9. O Messi fez muito o que o Pelé fazia no time de 70, no Barcelona do Pepe Guardiola, que claramente diz que se inspirou no time de 70, né? Então é por isso que o time de 70 é tão especial, tão espetacular, porque o futebol é reinventado a partir de então. O futebol muda o seu jeito de pensar, de ser. O time de 70 é uma espécie de um 4-2-3-1 ou um 4-3-3, né? Com o Clodoaldo e o Gerson, que se revezavam de primeiro e segundo volantes. Teve jogo que o Clodoaldo passou a jogar mais à frente, como contra o Uruguai, que o Gerson estava muito marcado. Enfim, então é por isso tudo que eu acho que o time de 70 é especial, espetacular. Talvez, até aqui, pelo menos, a maior seleção de todos os tempos. Sim, sim. Tinha grandes craques, né, que são lembrados até hoje. E no momento a gente está sem futebol para assistir e os clubes estão agitados para voltar também, né? Batendo ali na porta cobranças, as finanças, os salários, os patrocinadores saindo. Então, na Alemanha já estão querendo voltar em maio. E seria uma forte higiene, né? Portões fechados, teria de fazer muita coisa. O que você acha? Porque o Brasileirão estaria quase chegando, os estaduais teria que passar para o próximo ano. Você acha que é mesmo manter sem futebol dessa maneira? Qual que você acha que seria a solução deste problema? Então, a pergunta é super pertinente, Cadu, porque a gente vive um momento muito difícil. Hoje o Brasil registrou o maior número de mortes desde que a pandemia começou. Hoje eu percebi, fui ao mercado, fui na rua hoje, que houve uma diminuição do uso da máscara. A máscara é o único equipamento de proteção que nós usamos, além de lavar as mãos. É muito importante usar máscara. Acho até que devia ter multa para quem não usasse máscara em lugares públicos e fechados, porque um carro na contramão é multado. O cara que não usa máscara, ele não está tendo respeito pelo outro. Se duas pessoas estiverem a 1,5 metro de distância conversando, as duas de máscara, a chance de haver contaminação é de 1,5%. Sem máscara é de 100%. Então, só fazendo aqui um adendo sobre como é importante usar máscara. Hoje também foi bem importante a palavra do presidente dos Estados Unidos, que até outro dia era quase que um negacionista da pandemia, né? Os Estados Unidos hoje bateram mais de 1 milhão de infectados comprovados, porque a subnotificação é muito grande, e atingiu 56 mil mortes hoje. O presidente dos Estados Unidos disse que deve fechar a fronteira com o Brasil, porque o Brasil não tem feito um bom trabalho, diferentemente de outros países da América do Sul, que a pandemia no Brasil é muito séria, que é uma crise terrível, é um impacto forte das declarações do Trump, hoje o presidente dos Estados Unidos, sobre o Brasil. O que deve mudar um pouco o comportamento, porque o Brasil está se posicionando de gostosão, né? A gente vai fechar a fronteira. Na verdade, é os outros que querem fechar a fronteira com a gente, porque a pandemia no Brasil está descontrolada, né? E a gente está vivendo uma crise profunda agora no sistema funerário no Brasil. O Amazonas não tem mais caixões para enterrar os corpos. Isso é muito sério. A Argentina disse que até setembro não tem a menor possibilidade de abrir as fronteiras. O campeonato argentino está sem resultado, o campeonato que ia terminar agora, sem resultado não, ele foi encerrado, já tinha o Boca como campeão, mas rebaixamento e tudo não vai ter. Lembrando que a Alemanha, que fez um excelente trabalho, eles estão 2 meses na nossa frente em relação à pandemia, ou seja, a gente teria que pensar como a Alemanha daqui a 2 meses, mas nós não temos
a educação da Alemanha. É muito louco isso, mas a gente não vai ter aquela responsabilidade, Cadu, de fazer, sabe? O treino, 2 em 2. Hoje teve gente na Alemanha treinando de máscara. Treinando de máscara. Acho que não vai voltar. A UEFA está querendo fazer uma Super Champions em agosto. Já está subjúdice. O campeonato francês, não sei se o Macron anunciou, não era bem o Macron que ia dar a coletiva, era o ministro da Saúde, agora há pouco. É tanta informação que eu priorizei o Brasil hoje. Mas o campeonato francês seria declarado também sem resultado. Eu, desde o começo, tenho dito que os estaduais devem ser encerrados. A gente não deve ter mais disputa de estadual. Encerrados sem resultado, sem resultado. Sem rebaixamento, sem campeão, lamentavelmente. Né? O rebaixamento é até mais grave, porque o rebaixamento envolve uma outra divisão, um outro grupo de times, mesmo número de São Paulo, por exemplo, são 16 times. Né? São Paulo hoje teve mais de 200 mortes. São Paulo hoje chegou é incrível, passou de 2.000 mortes em São Paulo. Então a gente vai viver nas próximas 2 semanas talvez o auge e o pico, se a gente ficar em casa, usar máscara, as pessoas entenderem que o ficar em casa não é ficar em casa, é o isolamento. Não tem outra solução, não tem outra solução. Não sou eu que estou dizendo, são os maiores cientistas do mundo. E no caso do futebol, Cadu, eu estou me alongando um pouco nessa resposta, porque acho ela bem importante. Hoje, a Organização Mundial da Saúde e 2 cientistas do Brasil, entre eles o Eduardo Barroso, que é um especialista em estudo do coronavírus, que são vários coronavírus ao longo da história da humanidade, né? Que esse teste que tira uma gotinha da ponta do dedo, ele tem 80% de chance de estar errado e pior por causa do futebol, porque o futebol queria fazer esse teste, então quem já teve, tem anticorpos. Não tem anticorpos, não garante que não passa o vírus e mais, não garante que não se reinfecta. Então, hoje foi um dia muito importante para a questão do futebol. São informações realmente importantíssimas que devem retardar o início do futebol. A Fórmula 1 está dizendo que volta dia 5 de julho no GP da Áustria, de portões fechados e com voos fretados, levando todos os pilotos e pessoal das equipes e todos passando por testes antes de entrarem no autódromo. Não é esse teste rápido, não. Vão levar um laboratório. Não sei se vai ser possível. Então, eu acho que é muito difícil o futebol voltar. Acho que a Libertadores, com a questão da Argentina, que a Conmebol já disse que só volta a Libertadores se a gente tiver todas as fronteiras dos 10 países envolvidos abertas. A Argentina só abre em setembro. Faltam 11 datas para completar a Libertadores. Acho muito difícil. E o brasileiro com 38 rodadas, mesmo que seja com portões fechados, a gente depende de voos, de deslocamento. Nós não temos voos. Hoje tem 3 voos de São Paulo para o Rio, um de manhã, um de tarde e um de noite, de Guarulhos. Né? E pouquíssimos voos para outros lugares. Por exemplo, o Rio de Janeiro tem 4 voos no Galeão. Né? Perdi até a conta de quantos eram. Né? Então, é impraticável. Então, é muito difícil. Eu acho que, inclusive, hoje é um dia tão importante que o presidente do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos disse que se não houver vacina, a gente não vai ter Olimpíada. Sem vacina não vai ter Olimpíada. Gente, olha só o tamanho disso. A gente está falando dos Jogos Olímpicos e num país em que a população faz do distanciamento social um respeito ao próximo há muitos anos. Se você entrar num vagão que não estiver cheio no metrô de Tóquio, uma pessoa não senta ao lado da outra e todas usam máscara. Já há muitos anos. O japonês, quando chega na porta de casa, deixa o sapato para lá de fora em respeito a quem vive naquela residência. Então é tudo muito sério. Então, assim, eu estou muito pessimista e acho que a gente, para evitar uma segunda onda, que seria uma tragédia de saúde, pior do que essa que nós estamos vivendo, e o Brasil vai viver dias terríveis nas 2 próximas semanas, a gente vai ter uma segunda onda e aí a gente vai ter um impacto econômico muito maior. Então, eu entendo a aflição dos clubes e ela é uma aflição que está em todos nós, porque os negócios estão parados, todo mundo está pagando um preço por isso, mas não vai voltar a jogar, salvar os clubes, porque não vai ter público. Não faz o menor sentido ter público. O presidente da República quer que seja estádio grande, 1/3 da... Não pode ter aglomeração, é bomba biológica, como aconteceu no jogo entre Atalanta e Valência, lá em Milão, que o pessoal foi para o jogo e voltou para Bérgamo e contagiou a cidade inteira no norte da Itália. Então não adianta a gente pensar no negócio agora, porque que sentido faz
se cada um de nós tiver uma pessoa da família que se foi? Que sentido faz viver assim? Então é melhor a gente pagar o preço, a gente sofrer um pouco, e há pessoas que vão sofrer muito mais, né? Preservando a vida. E pior, hoje também tem um outro estudo importante. Várias enfermidades foram aferidas em quem tem o coronavírus e com sequelas. As pessoas vão ficar mais vulneráveis. Veja como é sério isso. Tem uma questão nos rins importante, tem uma questão no cérebro importante, que se manifesta é o pulmão, mas a gente tem outras funções do ser humano que são afetadas. Então, gente, vamos ter responsabilidade e vamos ser sensatos nesse momento. Vamos pensar em proteger as pessoas e a vida. E pensar em proteger o próximo, Cadu, é respeitando o próximo, é mantendo a distância, é usando máscara, é não achando que comigo não acontece, tá por fora. Falei demais nessa, né, Cadu? Não, uma aula aí. Até porque futebol, né, Luiz, é um jogo de contato e é o que a gente está tentando evitar ao máximo aqui. Vamos passar por alguns comentários aí. O Fábio Gomes, a Canal Mitar, o Ricardo também comentando aí, o Gabriel, o Lucas. Galera, se inscreva no canal do Pequeno Atleta, siga a nossa página que terá mais lives para vocês também. Luiz, agora vamos falar um pouco da sua carreira brilhante aí como narrador esportivo. Você já pensava em ser narrador esportivo quando criança? Quando você descobriu o seu dom? Cadu, bom, primeiro eu gostaria de ter esse cabelo que você tem aí, que eu já não tenho mais, né? Mas paciência, vou fazer o quê? Minha mulher que cortou esse aqui com a máquina, que tava desse tamanho assim, todo careca. Cadu, foi assim, na minha geração, eu não sei hoje em dia, né? Como é que vocês começam? Você pode até me dizer na sequência. A gente começava narrando futebol de botão. Eu fazia campeonatos de botão lá na minha cidade, no interior de São Paulo, que tinha mais de 100 participantes. A gente fazia tabela, jogo em casa, jogo de visitante e tal. E eu adorava ficar narrando o jogo de botão. Aí uma vez, me pediram para narrar num gravador, que era fita cassete, o jogo final desse campeonato. E aí a gente botou todo mundo que participou do campeonato na sala de aula da escola para ouvir a narração lá na fita cassete. Mas eu não pensava em ser narrador, eu era apaixonado pelo rádio. Eu ficava ouvindo o rádio com meu pai, né, os jogos de domingo e tudo, mas eu não tinha, digamos assim, percebido que era um dom, um dom, não, era uma vocação, porque é vocação, mais do que dom, é uma vocação. E aí, com 16 anos, eu fui para o segundo grau, naquela época era segundo grau, o primeiro colegial, fui ser presidente do centro acadêmico da escola, com 15 anos. E aí o centro acadêmico tinha um jornal que chamava Sacívico, que é o símbolo da escola no Saci. E aí eu escrevi sobre esporte, porque lá em São Paulo, no interior de São Paulo, tem uma competição chamada Jogos Abertos do Interior, que reúne mais de 5.000 atletas, é um barato. E a escola ia representar a cidade em 3 categorias de esportes coletivos. Os 2 basquetes, masculino e feminino, e o vôlei masculino. Aí escrevi lá sobre o vôlei e tal. Aí um sujeito que trabalhava na rádio, seu Célio, já morreu, infelizmente, me pediu para ir lá ler a coluna na rádio. Aí comecei a falar no rádio, de sábado. Aí a gerente da rádio me convidou para ser repórter da rádio. Aí eu fui ser repórter, um belo dia, ela me chamou para ser repórter para cobrir o time profissional da cidade. E aí um dia o time foi jogar, estou resumindo a história, e numa cidade chamada Indaiatuba, que fica perto do aeroporto de Viracopos, lá em Campinas. E engraçado, porque aí o narrador não foi, eu fiquei meio tenso, falei, nossa, cadê o narrador? Não, ele vai chegar daqui a pouco, não era. O supervisor, quando chegou na hora do jogo, falou, é você mesmo que vai narrar. Eu falei, eu não tenho vocação para isso e tal. Aí narrei e começou a história da narração. Lá se vão 42 para 43 anos. Incrível como passou rápido. Agora me conta como que a sua geração começa na narração. Bom, eu comecei com esse sonho, foi muito cedo, desde os 6 anos. Eu ficava assistindo os jogos, eu trocava os desenhos para assistir os jogos de futebol. E aí eu Posso mandar um comecei a abraço brincar. aqui, te interromper para mandar um abraço para o Eduardo Faustini, que é um dos mais brilhantes repórteres jornalistas da história da televisão brasileira. Eduardo Faustini, além de ser muito querido, faz investigações incríveis, é uma aula de jornalismo. Eduardo Faustini, sou muito teu fã. Agradeço muito o teu carinho desde o primeiro dia que eu cheguei na TV Globo. Desculpa te interromper. Conta pra gente como é que é começar a tua geração, Cadu. E aí eu fui assistindo os jogos, narrando e brincando. Aí, quando chegou uma determinada idade, acho que com 9, 10 anos, eu já comecei a levar mais a sério. Eu chegava no quarto,
não deixava ninguém entrar, trancava a porta do quarto, tirava o volume da televisão e ficava ali narrando sozinho ali durante horas, levando a sério. Aí um dia eu cheguei para minha mãe e via todo mundo, os narradores com terno ali. Eu falei, mãe, eu quero um terno. Ela, para quê? Para narrar o jogo, eu quero narrar. Aí eu fui, ganhei o terno. Aí eu convidava amigos para narrar, para comentar comigo, para fazer a dupla, narrando ali. E aí fui fazendo lives, fui criando Não estou vídeos. fugindo, não. Vou pegar um terno aqui para ver se eu tenho. Vamos ver se fica legal. Aqui, vamos ver se vai ficar legal. Fui fazendo vídeo e colocando na internet. E acabou que eu descobri que eu tinha ali vontade. Assim, Cadu, assim? Assim, show, show. Ah, esse aqui é o do uniforme nosso ali, ó. É, esse aqui foi o da Copa de 2018, que segue até hoje como uniforme. Mas tá calor, vou tirar. Que Copa de 2018 que você fez, hein, Luiz Roberto? Aquele gol do Tony Kroos, aquela Foi legal? narração. Foi legal? Foi muito bom. Ah, que bom. Mas aí, me conta mais. E aí quando que alguém falou para você assim, poxa, acho que você tem vocação, você fala super bem mesmo, né? Você é do ramo mesmo. Falam isso É. também comigo. E aí fui Fala. que eu ainda e fui postando vídeo. E, ô, Luiz, na sua época, você tinha algum narrador assim que você se inspirou, tornou ídolo, assim, que você gostava de ouvir? Bom, vou falar alguns nomes que provavelmente a galera que está com a gente, muitos não vão conhecer, né? Porque já faz tempo. A minha sequência de inspirações são os seguintes nomes. O primeiro chama-se Pedro Luiz. Ele já morreu também, mas ele foi o primeiro diretor de esportes da Rede Globo depois, aqui no Rio. Mas ele é de São Paulo. Ele foi, nos anos 50, 60 e comecinho dos anos 70, o grande narrador de São Paulo. Depois do Pedro, teve um outro locutor que trabalha até hoje como jornalista, apresentador do SBT lá em São Paulo, da rede, chamado Joseval Peixoto, que está em casa por conta do coronavírus, ele já tem 70 e tal, mas é um advogado brilhante. E ele colocou alguns, porque o Pedro não usava bordões, e o Joseval colocou alguns bordões e tal. Tem gente falando ali Jorge Cury é uma inspiração mesmo, né? Zico, Zicão, Zica, anotem, tempo e placar. Esse é o Jorge Cury. É o Jorge Cury. Aí, o Joseval Peixoto tinha os bordões e ele foi um dos narradores da Copa de 70. Por conta da tecnologia da época, a Copa de 70, tanto no Rio como em São Paulo, as rádios tiveram que se juntar. Então, cada locutor de uma das rádios narrava 15 minutos a Copa de 70. O Pedro Luiz era um deles, o Joseval era outro. Aí veio o Osmar Santos, que depois parou de ser narrador por conta de um acidente de carro no ano de 1993, no ano de 94, dezembro de 1994. Bateu, machucou a cabeça e perdeu a voz. Perdeu a voz, não, perdeu a fala mesmo, né? Então, esses são os caras que me inspiraram, assim, né? E quando eu fui para a televisão, a gente usava poucos bordões, né? Como o Luciano do Vale, que muita gente está dizendo aí, o Luciano não usava bordões. Né? Mário Viana era comentarista de arbitragem, segundo o futsal. O Mário Viana que inventou. O Mário Viana, depois que narrava o gol, aí o Jorge Cury falava Mário Viana! Ele falava gol legal! É o primeiro Arnaldo César Coelho da história, né? E aí esses caras foram realmente fonte de inspiração. E voz marcante de Léo Batista, deixa eu ver quem que mandou aqui. Foi o Fábio Correia. Essa é uma brincadeira engraçada que virou sério, rapaz. Todo mundo brinca com o seu Léo. Léo Batista, aos 87 anos, continua o fino. E Osmar Santos, pimba na gorduchinha. Ripa na chulipa e pimba na gorduchinha. Sabe de quem? Me foi na Copa também. Lembro da Alemanha e tal. Galera aqui passando por aqui, mandando saudações. E então esses caras me inspiraram, né? E certamente na televisão, o Luciano e o Galvão, eles são Fiore e Giliotti. O pessoal lembra também, o Fiore usava muitos bordões. O Fiore, Cadu, é um locutor lá de São Paulo, que quando o jogo começava, ele falava assim, abrem-se as cortinas e começa o espetáculo torcida brasileira. Era legal. E aí quando ele mandava abraço para cidades do interior, o cara pegava na bola, por exemplo, fosse eu, né? Falava, olha com o Luiz Roberto, moço de São João da Boa Vista. Balão subindo, balão descendo, era bem legal. O Fiore também já morreu. José Carlos Araújo, 79 anos, um grande da história do rádio. Vai mais, garotinho, vai mais, garotinho. Enfim, a gente pode passar por um monte deles aqui, e eu sou muito grato ao Luciano e ao Galvão, porque além de aprender com eles, eu me tornei amigo dos dois. Né? E do Luciano, nos últimos anos, Oscar Ulisses, sem dúvida, pro gol do rádio brasileiro. Os narradores brasileiros entraram aqui, olha que legal. Cadu, precisa seguir lá, narradores brasileiros. Eles fizeram... Eles são bem... Eu fiz uma live com eles esses dias também, bem legal.
E eles fizeram uma live com o Oscar Ulisses, que foi meu chefe lá na Rádio Globo, né? Então, pessoal falando... de rádio, então qual que você acha a importância de um narrador começar no rádio e passar para a televisão? Porque a gente sabe que o método de narração é um pouco diferente, mas muitos fazem isso. O que você acha a importância do rádio? O pessoal também lembrando aqui do Nilson César da Jovem Pan, outro amigo meu, comedor de hot dog. Outro dia ele interrompeu a live para comer os hot dogs que o filho dele, o Fausto, que também é narrador da Jovem Pan, chegou. Bom, vamos lá. Eu acho que hoje não há mais a necessidade de começar pelo rádio, né? Gente, lembrando aqui do José Silvério, do Edson Mauro. O Silvério é um gênio do Rádio de São Paulo, que não renovou o contrato até a Rádio Bandeirantes do José Silvério. O Edson Mauro continua na Rádio Globo, né? Maravilhoso o Edson Mauro, né? Cadu é o pai da criança, foi ele, Edson Mauro. Valdir Amaral, tem peixe na agulha, pedido pedidão. Bom, tá a galera lembrando de nada. Então eu acho que hoje, como nós temos um espaço muito maior na televisão, por que o pessoal vinha do rádio, Cadu? Porque o rádio é o maior veículo de comunicação de massa de todos os tempos e durante 50 anos foi o grande veículo de comunicação de massa do mundo. Então a televisão transmitia um jogo de futebol de vez em quando, né? Luiz Alfredo está sumido. Luiz Alfredo é filho do inesquecível Geraldo Zé de Almeida, um dos narradores da televisão na Copa do Mundo de 70, que a televisão também teve que fazer público. Então, naquele tempo, a televisão ia buscar no rádio, né? Como aconteceu com o Galvão. O Galvão, embora não tenha sido um narrador de rádio de futebol, ele narrou Fórmula 1 na Rádio Gazeta, foi comentarista de rádio e depois foi ser comentarista na TV Bandeirantes. Onde anda o Lincoln Gomide, me pergunta aqui, o Gama, eu passou aqui, eu já não acho mais. Ainda bem que é bastante gente. Galera, bota coraçãozinho aí pra gente ver se vocês estão curtindo o papo. Gostei. E sigam o Pequeno Atleta, hein? Sigam o Pequeno Atleta. É isso aí, rapaz. Oh, Ana Luísa Dornelas é parente da família? É minha prima. Sua prima. Amanhã Elisa Dornelas, minha sobrinha, faz aniversário. Então, só para concluir, se começar pelo rádio, ótimo, porque o rádio te dá agilidade, toma decisões do tempo inteiro. Craque Neto com a gente. Neto, narrei cada gol do Neto, grande Neto, apresentador absolutamente único de televisão. Neto é um gênio, o Neto é um gênio. Narrei um gol de bicicleta do Neto no Pacaembu, uma vez que eu perdi a voz, tanto que eu gritava: Neto, cracaço! Você é demais, Luiz. Que isso, Neto? Fala sério, quem é demais aqui é você. Caramba, e o legal do Neto é que o Neto criou uma forma diferente de fazer programa na televisão, né? Super bacana, super legal. Neto, você tem uma história linda. Primeiro título que não estadual do Corinthians. Trabalhamos juntos na Rádio Globo, é isso aí. Foi com o Neto conduzindo. Também te amo, craque Neto. Foi conduzindo aquele time, aquelas vitórias geniais. O Neto tem atuações memoráveis contra o Bahia, contra o Atlético Mineiro, afinal foi contra o São Paulo, evidentemente, né, com o gol do Tupanzinho, mas a quartas de final e semifinal, jogos inacreditáveis. O Neto, contra o Atlético, tem um gol de pé direito do Neto, pra você ter uma ideia, né? Enfim, então o rádio e a TV são muito diferentes, são complementares, algumas valências do rádio você usa na TV, outras não, mas a TV é um pouco mais complexo. Você tem outras pontas, você tem que ser um coadjuvante da imagem, você não cria a imagem, você é um coadjuvante da imagem, né? Então é um pouco diferente, mas se começar pelo rádio, maravilha, grande veículo. Sim, eu também tive uma experiência com rádio, eu apresentava um programa de esporte durante os 40 minutos na rádio e também quero seguir aí a profissão da narração esportiva. Acho que ajuda muito também na parte do improviso e tudo mais. Eu acho que a rádio é uma grande ajuda aí para quem quer seguir nessa profissão. Agora, o pessoal está lembrando do gol do Neto, outro de bicicleta contra o Corinthians, em 1988, e é verdade, e foi na decisão do Campeonato Paulista. Esse foi o primeiro jogo, o jogo terminou empatado 1-1, e aí o segundo jogo, muita gente vai se lembrar, porque é o gol que o Viola faz em Campinas. E aí o Corinthians é campeão. O Neto jogava no Guarani, foi o time que projetou, o Neto que é de Santo Antônio de Posse, lá pertinho da minha São João da Boa Vista, no interior de São Paulo. Mas ele fez um dos gols mais bem narrados pelo Luciano do Vale em todos os tempos. É um espetáculo de gol. Fala, garoto. Desculpa, Cadu. Não, tranquilo. Você imaginava ser um dos melhores narradores da atualidade aí na TV brasileira?
Caramba. Bom, primeiro que eu não me acho melhores, tá? Não me acho Ah, mesmo, de verdade, de coração. você é Porque um eu dos acho o melhores. seguinte. Ah, obrigado, Cadu. Você é do ramo, é um bom julgamento. Eu acho assim, Cadu, tem vários colegas que poderiam estar na posição que eu estou, né? A Rosana Araújo, que é uma jornalista brilhante, criadora do Pequeno Atleta, tanto aqui do Insta, enfim, dos canais das mídias digitais do Pequeno Atleta, que é super legal, que é um projeto super bacana. A Rosana sempre me deu muito apoio, porque ela foi colega de trabalho, foi do núcleo do voleibol, depois foi responsável pelo esporte espetacular, onde eu narrei inúmeros eventos. Mas, como eu estou, outros colegas, e vários colegas têm a mesma condição de talento para estar ali naquele lugar, né? Então, eu acho que, o pessoal falando aqui dos negros maravilhosos, falamos já disso. Eu acho que, assim, dei um pouco de sorte quando fui convidado para ir para a TV Globo, né? Quando o Antônio Zimmerli, que foi o diretor de programação em São Paulo, depois da rede toda, me ouviu lá na ESPN Brasil, transmitindo boxe, e depois um jogo São Paulo e Santos. Olha, rapaz, a Cláudia é da família também? A Claudiana é minha mãe. Ah, Claudiana, gratidão. E aí eu tive essa sorte e acho que sim, dei conta do recado. Eu não vou ser e também, né, não vou ser imbecil de dizer que não. Dei conta do recado, fiz direito e fui me reinventando com o passar dos tempos, né, não só por conta da mudança da própria TV, do jeito que a TV chega às pessoas, mas por conta das pessoas mesmas, né? Então é isso. Muita gente perguntando por que não tem narradora mulher. Aí eu dou maior força. Vanessa Rich, na época, ia comigo para os jogos, junto com o Sérgio Noronha, ficava lá com os fones, narrou, inclusive, no Sport TV, Jogos Olímpicos, Pan-Americano, ginástica e tal. Mas é incrível, né? Não sei por que não tem, não sei te responder. Eu acho que na medida em que. Hoje a gente já tem. Hoje sabe que eu ligo a televisão, e nessa época de pandemia eu tenho visto muito a Globo News, evidentemente, né? Então você pega a Globo News tem uma sequência de apresentadoras e comentaristas mulheres. O pessoal está lembrando de outros gols aqui, o gol da Colômbia contra a Inglaterra, teve o gol do Sabe de Kane, depois o gol do Mina, o gol do Pet no tricampeonato contra o Vasco, enfim, aquelas mensagens todas aqui. Já ouviu falar do Gomes Farias do Ceará? Ô, Anderson, evidente, o Gomes Farias é um grande da história do Ceará, do rádio cearense, do rádio do Nordeste do Brasil, que tem uma história belíssima. Por onde anda o Vanderlei Ribeiro, o menininho do rádio, pergunta o Campos Filho. Olha, o Vanderlei, a última vez que eu tive notícia do Vanderlei, ele ficava fora do rádio, então, ele foi para Transamérica, se eu não me engano, aí estava fora do rádio, ele ia voltar para Bebedouro, que é a cidade dele, trabalhar lá numa rádio e tal, né? É... Luiz, você me emociona com sua amizade. Ah, Rosane, Rosane. Grande, Obrigado, Rô, obrigado, obrigado. E então é isso, é isso. Enfim, então eu acho que nunca previ ficar tantos anos ininterruptos narrando, são 42 para 43 anos, direto trabalhando, que é um privilégio, né? E há quase 23 anos na TV Globo. É muito tempo, é muito legal. Eu olho para trás e vejo assim, puxa, construí uma história legal e fiz da profissão algo bacana de olhar para trás e ver que foi legal. e por que você acha que não tem tantos narradores na geração atual? Assim, Mais um abraço, vou responder já dos narradores. Serginho Barros. Bom, o Serginho, como a Rosane, eles ficavam, a Rosane coordenando o jornalismo e o Serginho, a operação na minha orelha. Tem replay disso, não tem replay daquilo, botei uma câmera não sei aonde. Serginho Barros, irmão querido, muito obrigado, que legal. Cadu, você é fera, olha aí a nova geração do Pequeno Atleta. A galera tá melhor narrador da atualidade e o futuro juntos. Valeu, Ana Luísa Dornelas. Família tá em peso. Luiz Roberto é o nome da emoção. Gabi, 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 Gabi. Gabigol é o nome da emoção. Mas eu acho o seguinte: nós temos hoje um volume muito maior de narradores por conta de televisão, por conta dos canais a cabo, porque a gente tem muito evento, né? O João de Cotia está aqui com a gente. Vai narrar muito jogo no Sport TV e na Globo? Se muda alguma coisa, né? Já mudou. Ano passado eu fiz alguns jogos no Sport TV, outros no Premiere, muitos na TV Globo. Um alô para o Francisco de São Luís do Maranhão. Então, acho que a gente vai ter mais narradores, como você perguntou e está dizendo,
O pessoal lembrando aqui da narração da final da Copa dos Campeões de 2002, que o Paysandu foi o campeão. Então, assim, acho que a gente tem menos do que poderia, mas em comparação de quando eu fui, por exemplo, para a televisão, que foi na TVA, na ESPN Brasil, ser narrador de televisão, muito mais, entendeu? Sim. Porque naquele tempo a gente tinha a TV Bandeirantes, ou a Record, para onde o Luciano fosse, e a TV Globo, né? E Uhum. é isso. E hoje em dia não, a gente tem o Sport TV, a gente tem a ESPN, a gente tem a Fox, a gente tem o Esporte Interativo, né, que é a Turner, com grandes narradores, Jorge Igor, o André Henning, que é um parceiraço, um cara genial, na Fox, o João Guilherme, enfim, e outros, né, o Prieto, enfim, eu estou falando alguns nomes, esquecendo de outros, mas e no Sport TV, que timaço tem no Sport TV, com o Luiz Carlos Júnior, com o Milton Leite, com o Jotinha, com o Guga Villani, com o Jader Rocha, narra demais, olha ele aí, com aquele vozeirão. Enfim, é o Eduardo Moreno, o Júlio Oliveira, e na Globo, com o Cléber Machado, com o Rogério Correia. Deixa eu ver aqui. Luiz, me responde, por favor, como foi ver o André Henning usar o sabe de quem? O André Henning usou para o CR7 e com a devida, digamos, aquiescência. Maravilhoso, manda ver, André. O André é um craque, ele só bota um sabe de quem lá pro Cristiano Ronaldo, que é um gol atrás do outro, né? Que foi o motivo pelo qual, inclusive, surgiu o sabe de quem no voleibol com o Wallace no meio dos Jogos Olímpicos, que ele não parava de fazer ponto. É isso, Cadu. Luiz, então, um segredo aí. O que precisa para ser um bom narrador esportivo? Essa é uma pergunta que eu tenho muito interesse e tenho certeza que quem se quer seguir nessa profissão também tem. Pessoal, lembrando aqui do Milton Leite. Milton Leite foi apresentador de rádio antes de ir para a televisão. E ele apresentava o Show da Manhã da Jovem Pan, um programa de entretenimento e notícia maravilhoso, maravilhoso. Castelo do Piauí. Garoto, um abraço para o futuro menino de ouro. Cadu tem um grande futuro pela frente, menino de ouro. Obrigada. Rapaz, que legal. Eu acho que é vocação. Vocação para ser jornalista, né? Porque, assim, não dá para você imaginar alguém narrando um evento, porque você não narra só futebol, né? Você narra eventos. Eu narrei carnaval durante uma década, por exemplo. Então você está ali no ar 10 anos. Então você tem que ter recurso, né? Muita gente lembra aqui do Rob Porto. Olha só minha cunhada Noemi San. Valeu, Noemi, que é jornalista, trabalha lá na televisão em Fortaleza. Irmã da minha mulher, minha cunhada. Então, assim, eu acho que vocação, a pessoa tem que ter vocação. Como você descobre que você tem vocação para ser jornalista? Se você for um bom observador do cotidiano, tiver curiosidade com o bem-estar das pessoas e tal, pronto. Você, pessoal, lembrando aqui da reportagem com a Júlia, filha do Roger, foi bem legal mesmo, né? Que ela é cega e a gente levou em braille o gol, o desenho em braille, foi bem legal, um gol que o Roger fez contra o Sport Recife. Então, assim, primeiro de tudo, o cara tem que ter vocação para ser jornalista, porque não vai dar certo se o cara for ser narrador sem ser jornalista. E aí, o cara, como ele descobre que ele vai ser um bom apresentador ou narrador, né? Porque o apresentador tem um pouco de narrador. Quando ele percebe que ele tem agilidade para tomar pequenas decisões e agilidade para conduzir várias pontas, comentarista, repórter, vivo disso, vivo daquilo, a arte que vai entrar no ar, que você vai chamar, o gol do outro jogo, né? Então é isso, eu acho que é mais ou menos por aí, viu, Cadu? Sim, O e eu Odinei queria, Ribeiro, sim, o Odinei Ribeiro também é um monstro, por todos os ângulos para você. eu queria saber também mais um pouco, uma dúvida que eu tenho é sobre os bastidores de uma cabine ali dentro do estádio, a decoração dos jogadores, as informações, número de jogos, número de cartões, próximas rodadas. Como é esse processo aí? Bom, eu vou falar por mim, evidentemente, mas já antecipo para você que quer ser narrador e para quem está com a gente que gostaria de ser narrador, né? Pessoal, lembrando do Oswaldo Maciel. O Oswaldo Maciel está na Rádio Transamérica, trabalhou no Rio na Rádio Tupi, trabalhei com ele na Rádio Globo. E o Maciel, Oswaldo Maciel, se cada vez que eu pensasse em você sumisse um pedacinho de mim, epa, cadê eu? Tá na rede! Alguém de gol do Maciel. Eu sou enlouquecido mesmo por narradores, né?
Eu, hoje em dia, levo pronto para o jogo, depois de conversar com assessores de imprensa, de preferência com os treinadores, eu ligo para os treinadores e tal, eu levo pronto informações sobre o jogo que eu vou narrar, sobre o evento que eu vou narrar. Eu vou virar a câmera aqui um pouquinho para mostrar, por exemplo, o último jogo que eu narrei foi a Libertadores, tá? Foi um jogo do Flamengo e depois eu não narrei mais. Então, olha, eu levo, tá aí a cartela, né? Ó, cartela. Tem um microfone aí, ó, para fazer o Redação Sport TV, eu uso esse microfone, que é um microfone profissional, e esse computador maior Legal. aqui, ó. Então, aí a cartela do futebol 2020, né? Aí estão ali, ó, os grupos da Libertadores, os jogos da noite, coisa e tal. Levo também a sequência da apresentação do show do intervalo, porque o show do intervalo é um programa de esportes no meio do jogo. Sim, Minha sim. escalação, eu uso umas etiquetas adesivas, que vai dar para você perceber que é uma etiqueta, ó. Porque eu coloco a escalação, você está vendo, ó. Esse aqui é um jogo Caxias e Botafogo, acho que foi o penúltimo que eu narrei, né? Ó, o jogo ali, ó, Gatito Fernandes, aí tem a idade dele, 31 anos, 1,91 m, os times pelos quais ele jogou, a nacionalidade dele ali grifada em azul, quantos jogos pelo Botafogo, né? Olha, o Cícero, número 8, né? A arbitragem, árbitro de vídeo se tiver, e aí levo as etiquetas com as reservas também, e vou tirando e colando na medida. Eu boto sempre os jogadores convocados para o jogo, porque os caras não divulgam mais a escalação, né? Então é isso, né? Esse é meu jeito de me preparar para o jogo. Aí na cabine, voltando aqui para o Luiz Roberto, na cabine, cruel, muito cruel, Januário de Oliveira, que esses dias me disse, numa rádio de Belo Horizonte, que ele me acha o locutor mais legal da atualidade. Caraca, eu fiquei emocionado, não conseguia falar. Eu quase fui às lágrimas. O Januário, que tem um diabetes muito forte, muito pesado, é do grupo de risco, está em casa e não narra mais, mora em Natal, no Rio Grande do Norte. O pessoal deve se lembrar do Januário. Tá lá um corpo estendido no chão, tá aí o que você queria. E aí a cabine é o seguinte, a cabine, claro, tem toda a preparação, tem uma câmera, enfim. E aí tem normalmente uma mesa onde ficamos os narradores, tem uma mesa com o áudio, né? O pessoal falando do Silvio Luiz. Foi ele! É isso aí, Silvio Luiz, né? Pelo amor dos meus filhinhos, dos grandes da história. Aí na cabine, obviamente que, por exemplo, se eu tenho uma dúvida, eu cutuco o Júnior, o Roger, o Caio Casagrande, né? O Lédio Carmona, e aí, quem que tá com a bola e tal. Evidentemente que às vezes tem também, o sujeito vem e tira o fone, eu não vou tirar esse fone aqui que derruba. O fone sem fio às vezes derruba a chamada. E fala, pô, aconteceu isso, fala isso, que apareceu aqui alguém no estádio. Enfim, aí tem um microfone de coordenação. Olha, o pai do Neymar está no campo, está na cabine e tal, se quiser mostrar. Ou então a namorada, a mulher, o filho. Então tem uma série de coisas que acontecem ali. Já aconteceu, por exemplo, de narrar jogo sem camisa, em cabine muito quente. Você tira a camisa e bota na hora do show do intervalo. Um jogo Moça Bonita, lá em Bangu. Então, narrei o jogo sem camisa. E o Sérgio Noronha também. Enfim, tem uma série de bastidores ali, né? Já teve colega de fazer xixi numa garrafa de água mineral, porque como é que vai no meio do jogo? Não dá, pô. E às vezes está muito calor e seco, você toma muita água, enfim. Tem uns bastidores que são legais mesmo, né? E Luiz, uma pergunta que aposto que você, o narrador escapa. Você torce para algum time? Torço para algum time, o pessoal sempre erra o meu time, né? O pessoal o Luiz Roberto é Vasco, o Luiz Roberto é Flamengo, o Luiz Roberto é Fluminense, o Luiz Roberto é Grêmio, é Atlético, é Botafogo, é Corinthians, todo mundo erra. Mas por que a gente não revela o time? Que é um outro papo bem sério, né? Que a gente tem que ter, né? O Márcio disse, que legal, Márcio, muito obrigado. Meu colega de infância, grande Márcio, o Márcio Docema, a nossa querida São João da Gama. A defesa do Pickford no jogo Colômbia e Inglaterra. Caramba, eu lembro que o Roger fala, meu Deus do céu, o microfone estava aberto e saiu, foi um chute de um volante chamado Uribe. No meio do campo, o Pickford faz a defesa, 45 do segundo tempo, e aí sai no escanteio o gol do Mino e o jogo vai para a prorrogação. Estava 1-0, o gol do sabe de quem? E aí o que acontece? A gente não revela o time, porque lamentavelmente nós estamos vivendo uma onda de ódio nas redes sociais, está muito poderosa. E a gente tem uns malucos que ficam agredindo as pessoas, não só no vocabulário, mas hoje teve uma pessoa assassinada no transporte público, acho que foi em São Paulo, porque pediu para o outro usar máscara. É inacreditável, mas isso aconteceu. Eu fico assustado, mas
É uma verdade. Então a gente não revela. Exato. Primeiro que é legal, que muita gente erra, né? Quando o time que está por cima, você torce para aquele time. É sempre assim. Né? Quando o Fluminense ganhou 2 brasileiros em 3 anos, todo mundo falava Luiz Roberto é tricolor, Luiz Roberto é tricolor. Né? Quando o Louco Abreu fez o gol da paradinha contra o Botafogo, contra o Flamengo, pelo Botafogo, o Luiz Roberto é Botafogo. E agora o Flamengo está ganhando as coisas, todo mundo Luiz Roberto é Flamengo e tal. Ah, minha Nossa Senhora, Glenda Kozlovski! Querida, agora no SBT, o projeto está um pouquinho adiado por causa da pandemia, mas vamos ficar todo mundo em casa e já já você volta com tudo. Craque, me recebeu no carnaval com aquele carinho absurdo, me ensinou tudo do carnaval, me abriu todas as portas do carnaval e por isso eu consegui fazer mais ou menos ser coadjuvante da Glenda lá no carnaval, porque a craque da transmissão era sempre ela. E você falando sobre os haters aí, que são esses comentários desagradáveis, como que você lida com isso, então? Então, eu, obviamente que quando tem muito... 4 de outubro, a Glenda está avisando aqui, hein? Lá no SBT. Valeu, Glenda. 4 de outubro, Deus queira. Sinal que a gente pode passar essa onda terrível que estamos vivendo, né? E vamos viver as nossas 2 piores semanas e as pessoas não estão ficando em casa. As pessoas não estão usando máscara como deveriam. Um monte de gente que bota máscara aqui, ó. Nós estamos sem máscara porque eu estou em casa, né? Então, pelo amor de Deus. Glenda, boa sorte lá. Vai ser sucesso como sempre. Pega um autógrafo lá de vários colegas que a gente é muito fã lá no SBT, né? Amando o projeto da rua, disse aqui a Glenda. Então, onde nós estávamos mesmo? Me ajuda, Cadu. O que eu estava? Onde que eu... Comentários desagradáveis. Então, assim, se o sujeito for muito, muito agressivo, me xingar, me ameaçar, eu ignoro, raras vezes deleto, porque eu gosto de ouvir opinião em contrário. Mas gosto de ouvir com argumento. Né? Aí, agora está na moda falar Globo lixo. Aí outro dia falei para o menino, tá bom, mas qual é o seu argumento? Por que é lixo? Me explica. Me dá a chance de dizer se isso eu entendo. Gol do Van Persie de cabeça contra a Espanha na Copa do Brasil foi bem legal, mas nesse jogo tem um gol do Robin, que ele dribla o time inteiro da Espanha e dribla o Cacilhas para fazer o gol. Ivo Morgante na Copa de 90. Ivo Morgante é deputado em São Paulo, foi de Piracicaba, né? Foi companheiro na Rádio Gazeta há muitos anos. Ainda bem que eu lembro desse povo, senão aqui a cabeça tá boa. Então, assim, todo mundo que fizer algum tipo de comentário, que seja uma crítica das mais pesadas, mais pertinentes, eu leio, posso discordar. Narro o gol do Robin, eu nem me lembro direito, precisava pegar aí o tablet e achar o gol do Robin e botar aqui, assim, que era mais fácil, que eu não vou conseguir, porque é duro, o gol de Copa do Mundo tem que estar no clima. Então, assim, eu acho que eu lido bem com essa coisa dos comentários, das críticas, acho que é legal, acho muito bem-vindo. Muitas vezes voltei atrás, vim aqui na rede social para dizer, estava errado nisso, fui mal interpretado por causa disso, porque eu acho que as pessoas deviam partir do princípio de que quando as pessoas erram, a gente não erra com dolo, a gente não erra porque quer errar, porque quer machucar alguém. A gente está tentando fazer o melhor. Né? Olha, o gol do Dagoberto contra o Flamengo no Morumbi, um golaço de fora da área, ele domina na ponta esquerda, vai trazendo para o meio, solta a perna direita, faz um golaço, me lembro, narrei também. Narrei gol de todos esses times, graças a Deus. Aí, na Libertadores, o gol do Cícero contra o Lanús na primeira final da Libertadores é um gol bem gostoso, porque depois do gol, em vez de eu gritar do Grêmio, eu gritei do Imortal, e ninguém tinha usado ainda, o time do Grêmio quase enlouqueceu, porque o Grêmio é imortal mesmo, né? Desde aquele jogo nos aflitos contra o Náutico. Então é isso, eu acho que eu lido bem. O pessoal do Cruzeiro falando, narra o gol do Marcelo Moreno, foi um gol de voleio, gol do Neymar na Champions contra o PSG, Flamengo e Santos de 2011, são muitos jogos. Então, gols do Dodô pelo Botafogo. Aliás, eu usei a expressão o artilheiro dos gols bonitos e ele curtiu. E ficou, é o artilheiro dos gols bonitos. Ou do Rogério, de falta contra o Vasco. Ih, faz tempo. Eu ouço esse gol, foi o 21º gol do Rogério Ceni, que depois fez 130 de falta. Não é brincadeira, não. Alemanha e Suécia foi um dos jogos mais legais que eu narrei na vida. A Alemanha foi o último canto da Alemanha campeã do mundo, né? Gol do Juninho Pernambucano, gol do Monumental, sensacional no Monumental. Narrei também. Enfim. Então é isso. Eu lido bem, acho, com os haters, mas quando partem para os xingamentos daqueles que são desprovidos de bom senso e tal, eu ignoro, e se for muito agressivo, eu deleto e bloqueio para não ter que ficar ouvindo xingamento, porque esse não é o papel.
Aliás, quando o Instagram surgiu, não era nem um papel de discussão, de live, o Instagram foi evoluindo, né? Tá dizendo para eu chamar o Roger para a live. O Roger está lá no Sport TV agora, narrando o jogo. Não, é quinta que ele vai narrar jogo. Gol do Bergkamp da Holanda na Copa de 98. Nossa, foi lindo contra a Argentina, lembro. Golaço. Gol do Everton Ribeiro pelo Cruzeiro contra o Flamengo, um dos mais bonitos que eu narrei. Gol que vale o ingresso. Esse gol tá aí, há uns 2 posts atrás. Começa com o gol do Marcelinho, eu narrando pela Rádio Globo. Gols que eu narrei com chapéu, né? 2 do Diego Souza, ambos pelo Vasco, e o do Everton Ribeiro. Mas o mais bonito é o do Alex pelo Palmeiras contra o São Paulo. Chapéu no zagueiro, chapéu no goleiro. Esse jogo eu não narrei. Eu sei quem narrou foi o Oscar Ulisses na Rádio Globo. Me lembro da narração dele, que ele só grita golaço, 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 e diz que é o maior gol do mundo. Não sei se é o maior gol do mundo, mas é um dos maiores de todos os tempos, do Alex 10, cracaço. Diego Souza pelo Vasco foi mesmo, foi bem legal mesmo. Mas enfim, é isso. É assim que eu tento lidar com os haters. E as pessoas podiam aprender a ter um pouco mais de argumento. Pode até falar bravo, mas argumenta, né? Argumenta. Gol do Deco contra o Vasco na final da Taça Guanabara. Bom, esse é o gol de gênio, né? Porque ele Tô voltando pelo G4 agora porque me deu uma mensagem aqui de que minha conexão não estava boa. Eu não sei se agora você está me ouvindo bem. Brasil e Espanha no basquete. Olha que legal. Brasil e Espanha. Gente, é sensacional. Eu perdi a voz nesse jogo. Brasil e Espanha foi de tarde. Eu ia narrar um jogo à noite. Tive que pedir para não ir. Porque o jogo foi sensacional. A Espanha teve a bola do jogo no último minuto e errou. A Hortência e o Hélio Rubens gritando do meu lado. A Olimpíada do Rio foi sensacional, né? Luiz, a live já está... A live está terminando, né? O João Guilherme narrou o gol. O grande João Guilherme, que desagradável, que está na Fox hoje, narrou no Sport TV o gol do Alex. Bem lembrado, bem lembrado. E brilhante como sempre. Brilhante como sempre. Eu não poderia deixar de perguntar sobre o meme. Esses negros maravilhosos que você criou esse meme aí. Como você reagiu a isso tudo? Então, se eu narraria videogame, com o maior prazer. Você sabe que quando surgiu o FIFA, eu fui convidado, mas naquela época a Globo não permitia, né? O Hélio Rubens até chorou naquele jogo, foi mesmo, né? Você já gritou gol com a bola indo para fora? Já, uma vez, na Vila Belmiro, no jogo do Santos. Eu narrava na Rádio Cultura de Santos. Bateu, chutou, gol para fora! Teve isso. É porque a bola passou por fora, porque furou a rede e entrou. Mas, enfim. A pergunta tinha sido qual mesmo? Me ajuda. Negros maravilhosos. Então. Os Negros Maravilhosos foi um jogo da França na Copa do Mundo do Brasil em 2014, porque o meu pai usava esses Negros Maravilhosos para o ataque do Santos. E a gente ia para o Pacaembu assistir jogo do Santos, mas eu só fui já no finzinho, né? E até já tinha o Toninho Guerreiro, era o centroavante, quando eu fui a primeira vez, que não era negro, era branco, tinha saído o Coutinho, mas o ataque do Santos famoso eram todos negros, com exceção do Pepe. Era Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e o seu Pepe. Eram todos negros, e o Pepe, que é o segundo maior artilheiro da história do Santos, 666 gols, não é brincadeira não. Ele disse que é o maior porque o Pelé não conta, 1283. Né? E aí, na França, o jogo contra a Suíça, se eu não estou enganado, deu um totó e o ataque estava todo ele com os negros, né? Matuidi, etc. E só tinha o Benzema de branco, e eu usei a expressão. Naquela altura ficou meio assim, as pessoas começaram a achar meio estranho e tal. E aí eu levei na boa, e para a próxima Copa eu resolvi mergulhar na história dos memes para ver se dava certo, né? Milena Ciribelli! Obrigado, Milena! Saudade de você! Aprendi muito. Eu apresentei o Esporte Espetacular uma vez com a Milena Ciribelli. Ainda era um croma, que é aquele pano verde que fica atrás. E a Milena me carregou no colo, me deixou à vontade. Isso é um fenômeno da televisão. Tem uma relação com o TP que raríssimos apresentadores têm. E aí eu fui fazer o álbum de figurinha, e o primeiro time que eu completei foi a Costa do Marfim, todos negros. Aí eu escrevi, eles estão de volta, a galera enlouqueceu, aí eu comecei a usar. E aí, primeiro jogo da França na Copa, que eu fui narrar, foi até um jogo que a França não foi bem, fiz até um vídeo pro Globoesporte.com e tal. O Thiago Leifert tá dizendo que o Thiago Leifert narra o FIFA e tal. O Thiago é um craque, né? Que apresentação do BBB. Gol do Lucas Barros pelo Grêmio contra o Botafogo na Libertadores.
Lembro de tudo, Milena. Lembro de tudo. Milena, que legal. Que legal ter você por aqui. Então, e aí veio o jogo da França, segundo o pessoal que cuida das redes sociais, a internet quebrou, né, ficou trending topics a história. Só que a França jogou mal pra caceta contra o Paraguai, ganhou de 1-0, contra o Peru, ganhou de 1-0, um gol do Mbappé, bem brocochô. E aí eu não podia usar. Como é que eu vou falar se eles são maravilhosos? Aí terminou o jogo, eu falei assim, bom, e hoje os negros maravilhosos não justificaram o meme. E aí a galera foi à loucura. E eu convivo bem com essas brincadeiras, eu acho que faz parte. Parece que se a live chegar a 1 hora, ela vai cair. Então, vai cair. O pessoal entra de novo na nossa live, porque faltando aí, acho que 2 minutos, se ela cair, o pessoal entra aí de novo. Gostaria de perguntar sobre os seus bordões, com fé no pé, sabe quem? É o nome da emoção? Então, muitos deles vieram do rádio, que eu comecei a usar quando eu percebi e tive o incentivo do João Pedro Paes Leme na TV Globo. Tá na hora de se reinventar mesmo e tal. Aí eu criei uns bordões para o vôlei, porque eu sabia que ia narrar o vôlei no pré-Olimpíada, né? E aí tinha Lucão, no chão, Lipe, Lucarelli. Aí o Lucarelli eu trouxe pro futebol, pro gol. A galera fica achando, mas não é gol, é gol. Mas enfim, é legal. E aí, com fé no pé, nome da emoção, eu já usava na rádio. Eu trouxe para televisão, né? E o Sabe de Quem surgiu na Olimpíada, no jogo contra a França. O Tandy me pergunta, mais um ponto, sabe de quem? Era do Wallace. Aí, no ponto seguinte, eu perguntei para ele. Aí, João Pedro incentivou, que era mais um bordão, ficou. E aí, o filho do Eric Faria sugeriu da gente usar no futebol, naquele ano mesmo. Aí, passei a usar, foi num jogo do Fluminense. O filho do Eric chama-se Bernardo, ele é o responsável por usar no futebol, e achei que era legal usar depois do gol, né? E para o jogador e não para o time. Depois eu soube que tem um colega em Santos que há muitos anos usou o Sabe de Quem para gols do Santos, chamado Edson Calegares. Aí liguei para ele, ele falou, não, pode usar, eu não me incomodo, ficou tudo certo. E é isso, enfim. E agora acho que está na fase de você criar algumas boas saídas, como quando o jogo começa, eu costumo dizer, né? Autoriza o árbitro, bola rolando, está valendo. Ou quando termina, fim de papo no Maracanã. E é isso, garoto. Vai acabar nossa live, a gente vai marcar outra quando você estiver narrando para valer no rádio ou na televisão. Quer dizer, pode ser outra antes, mas que eu tô louco para te ouvir, porque você tem muito talento, viu, Cadu? Vai firme, que a profissão te espera, abraça com carinho, que você tem muita vocação. Muito obrigado. Eu gostaria, então, de agradecer a sua presença aqui no Pequeno Atleta. Conversar com você foi um prazer, uma honra. Você que é um mito na narração esportiva. E queria que você terminasse aí deixando um recadinho para quem está sentindo falta do esporte. Quem estiver sentindo falta do esporte, bom, o primeiro recado é aproveite as repetições no Sport TV e na TV Globo. Próximo domingo vai ser a final da Copa das Confederações na Globo. A gente vai estar junto lá, com o Galvão Bueno e com os jogadores que participaram da época, né? E o jeito é ler a respeito, não tem outro. E esperar com calma, que vai dar tudo certo. Então, gostaria de agradecer a sua presença aqui no Pequeno Atleta. Você, repetindo, é um fenômeno da narração esportiva. Foi um enorme prazer conversar com você. Esse tempo, sua participação aqui. Repetindo, você transmite uma emoção. E aquele jogo que dá um sono, o jogo que está ruim, você consegue transformar um jogo ruim em um jogo muito bom. Obrigado, Cadu. Eu que agradeço, gente. Muito obrigado mesmo. Sigam o Pequeno Atleta. E estou na torcida para você e por todos aqueles que estão aqui no Pequeno Atleta com a expectativa de seguir uma carreira bacana, uma profissão que é bem legal, que todo dia nos encanta, tá bom? Bem. Então, valeu, Luiz. Valeu, garoto! Sabe de quem? É o nome da emoção. Isso aí.